Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este evangelho é muito conhecido, o evangelho do encontro de Jesus com os dois discípulos de Emaús, que está em Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. E eu fico, meu querido e minha querida, emocionado todas as vezes que eu abro a Bíblia e encontro as passagens guardadas pelo Espírito Santo para trazer inspiração para a minha vida, a nossa vida. Sim, através da Bíblia, Deus fala conosco. E aquilo que ele inspirou os autores bíblicos a escreverem é aquilo que ele quis que ficasse guardado para que nós pudéssemos realmente receber as suas bênçãos maravilhosas. Uma destas passagens estupendas, impactantes, é justamente este momento em que Jesus ressuscitado aparece, começa a caminhar com estes dois discípulos. Eles estavam indo na direção errada. E quantas vezes nós também estamos indo na direção errada por causa daquelas coisas que nós não entendemos. Eles não estavam entendendo a morte de Jesus. Eles ainda não haviam acreditado naquilo que Jesus havia dito, que ele ressuscitaria. E por isso, neste caminho, Jesus pergunta para eles aqui, em Lucas capítulo 24, versículo 17. O que estáis falando pelo caminho? E por que estáis triste? Repare, meu querido e minha querida, aqui nós temos algo semelhante com aquilo que acontece em nossa vida. Nós, muitas vezes, não vemos Jesus caminhando conosco nos momentos difíceis da vida. Ficamos como cegos. Ficamos, muitas vezes, sem a capacidade de exercitar a nossa fé. E aí, nós temos que perceber que surge uma pergunta importante. Por quê? Os discípulos de Emaús estavam ali desorientados. Por que é que nós também, que dizemos ter fé, nos alimentamos da palavra e da Eucaristia, também ficamos desorientados? E a resposta nós a temos aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 21 a 22. Diz aqui: nós esperávamos, disseram eles a Jesus, que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. Versículo 23. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. O que é isso? Eles haviam estado com Jesus. Eles haviam convivido com Jesus no meio da multidão, ouvindo as suas pregações, haviam convivido com Jesus na intimidade, haviam visto os seus milagres, o demônio sendo expulso. Porém, não tinham deixado a palavra entrar no seu coração. E aqui nós entendemos, não basta dizer eu creio em Deus, é necessário viver aquilo que nós cremos. É necessário deixar Deus ser Deus em nós. É necessário crer que nós não estamos sozinhos em nossa caminhada, porque se Jesus ressuscitou e se Ele prometeu estarei convosco até o final dos tempos, Ele
está conosco. Ele nos acompanha com a sua presença. Repare, meu querido e minha querida, Jesus, diante da resposta dos seus discípulos, ele vai dizer aqui em Lucas 24, 25, ó gente sem inteligência, como sois lentos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Se você está triste, deixe neste momento a palavra de Jesus entrar no seu coração. Se você está desanimado diante das tantas lutas que você tem enfrentado, se a sua fé se encontra vacilante, permita que neste tempo o Senhor possa realmente soprar sobre você o Espírito Santo, para que a tua fé ela possa realmente ser renovada. Meu querido e minha querida, a cura para o nosso desânimo, a nossa tristeza, está à nossa disposição, do mesmo modo como aconteceu aos discípulos de Emaús. O que é que nós vemos? Primeiro, diz aqui a Escritura, Lucas 24, 27, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Uau! A palavra de Deus tem poder. Ouça todos os dias a palavra. Peça que o Espírito Santo faça esta palavra saltar em teus pensamentos, em teu coração, para que as tempestades interiores e exteriores sejam acalmadas. Alimente-se da palavra todos os dias na oração, e quando você for participar da Eucaristia, principalmente a cada domingo, tenha consciência que na hora que a palavra está sendo proclamada não é a leitura de um livro, mas é o próprio Deus falando com você na força do Espírito Santo. Este foi o primeiro momento. Mas Jesus tem um segundo momento quando ele para com estes discípulos. E aí nós percebemos que acontece algo especial quando ele se senta à mesa com os seus discípulos. Lucas 24, 30. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Repare, meu querido e minha querida, este é o segundo momento, a Eucaristia, que não é lembrança, que não é recordação, mas é a presença viva de Jesus que se dá a nós. A cada Eucaristia, a cada Santa Missa, nós temos este encontro com Jesus vivo, que fala na palavra e que se entrega no seu corpo e sangue. Repare, eles passaram de corações em cinzas e se tornam corações em chamas. Eles que estavam indo na direção errada voltam para a direção certa, onde estavam os outros discípulos. E eles com alegria dão o testemunho. É aquilo que você tem que fazer. Permita que neste momento o seu coração seja incendiado, o seu coração fique em chamas pela presença de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esta palavra falou a você? Então compartilhe, deixe um comentário. Deus abençoe.